irmãs, meus amigos, boa noite. Alegria revê-los mais uma vez, estar nessa casa participando desse banquete que tanto nos nutre espiritualmente. Antes da gente adentrar na fala propriamente dita, eu trago um abraço de todos que fazem o grupo espírita Chico Xavier, e para a gente começar a nossa fala, né, porque assim, falar de Jesus é muito gratificante. Eu acho que é necessário que nós tenhamos uma ideia, né, do que isso representa, para que a gente consiga pelo menos trazer um pouco dos fatos históricos, né, porque faz parte de um processo que nós escutamos muito falar desde o berço, né, porque o Cristo, né, Jesus Cristo, faz parte da nossa vida, queiramos ou não. Ele está sempre presente, seja diretamente conosco, quando nós o buscamos, seja no intercâmbio que nós temos com os nossos familiares e amigos, porque sempre tem alguém que é mais ligado, se nós não somos. Né? E para a gente começar essa fala, eu queria deixar uma pergunta para que a gente possa pensar nesse momento. Né? Depois dessa pergunta, eu vou ler, né, uma mensagem, e aí depois a gente retoma a nossa conversa. Todos aqui realmente acreditam que Jesus Cristo existiu? Eu queria que a gente deixasse de lado a fé. Eu queria que a gente deixasse um pouco de lado a fé. Que a gente esquecesse um pouco as nossas raízes católicas, né, porque eu acho que quase todos vêm dessas raízes que estão aqui. E nos perguntemos friamente, racionalmente, eu tirando a fé, eu tirando a imposição que me foi colocada, entre aspas, desde quando eu me entendo como gente, será que Jesus Cristo realmente existiu? Porque tudo que nós temos dele são relatos, são escritos. Será que esses relatos são verdadeiros, são reais? Eu acho que muitos de nós ainda não tínhamos parado para nos perguntar isso. E é interessante que nós nos perguntemos. Vou deixar vocês pensando um pouco. Eu vou ler uma mensagem que Emmanuel nos traz, através da abençoada psicografia de Chico Xavier, Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 9, intitulada Reuniões Cristãs. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos encontrar isso no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibia terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instruído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos,
jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catatumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Emmanuel, com sua essência evangélica, que para mim, aí é um parênteses pessoal, é o maior tradutor do Evangelho de Jesus Cristo que eu já pude ler. Ele nos traz efetivamente, profundamente, essa resposta que nós ficamos pensando um pouco. Aonde a estrutura de um ser diferenciado se fez presente. Haroldo Dutra Dias, para os que não conhecem, hoje um dos mais renomados palestrantes e estudiosos do Evangelho de Jesus, ele traz através dos seus estudos isso, na verdade, a doutrina já nos esclarece, mas ele se aprofunda um pouco e nos traz essencialmente o significado de Cristo, porque é uma diferença. É uma diferença. Jesus, quando ele encarnou, ele veio como um homem normal, como todos nós. A diferença está na evolução e no significado daquele espírito. E aí existe uma diferença. Existe o Jesus homem e existe o Jesus Cristo, o chamado Cristo de Deus. A doutrina espírita nos explica e nos esclarece que nós, através das sucessivas reencarnações, vamos adquirindo conhecimentos gradativamente, através disso, crescendo intelectualmente e moralmente. As chamadas duas asas da evolução. E que elas não podem alçar voos tortas. Elas têm que estar emparelhadas para que o voo consiga ser dado. Então, ninguém evolui apenas no conhecimento intelectual, nem também ninguém evolui só na moral. Tem que haver um alinhamento. É a mesma coisa quando vocês aqui, eu acho que tem muita gente que cria galinha em casa, ou então lembra da mãe, da avó, que fazia o quê para as galinhas não fugirem do quintal? Botava uma asa, não saía, não voava, não tinha jeito de voar. Então não tem como alçar voo com uma asa menor. Precisamos alcançar os degraus dos dois lados, intelectual e moralmente. Esse é o nosso destino evolutivo. E quando nós chegarmos no último degrau da escala evolutiva, porque são 5 mundos, e hoje a Terra ela se encontra em um segundo estágio, que é o mundo de expiações e provas. A Terra saiu do mundo primitivo. Quando Jesus veio, houve um processo de avanço, e o mundo primitivo ficou para trás, e nós entramos no mundo de expiações e provas. Que agora a espiritualidade também já nos traz que nós estamos em um processo transitório, passando para a terceira fase, que a evolução está acontecendo, e é o mundo regenerativo, que é o terceiro estágio. Depois desse ainda existem mais 2, são os mundos felizes, que é o 4º, e os mundos puros, que são
os espíritos puros, ao qual Jesus está incluso, e que nos dizem a espiritualidade, na faixa da terra, é o único espírito que alcançou a pureza, o nosso governador planetário. Porém, Jesus, além de já ter alcançado a pureza, ele também alcançou o estado crístico, que é uma evolução maior do que o estado de pureza. Os espíritos crísticos são aqueles que são os emissários diretos de Deus. São aqueles que podemos chamá-los de médiuns de Deus, porque eles recebem as orientações diretas da divindade. Jesus tem essa relação. Então, em cada planeta que nós pensarmos que existe no universo, existe um espírito crístico encarregado por aquele planeta. E a própria ciência já chegou, e aí já é tirando a religião do fato e colocando apenas a ciência, que nós temos no universo, isso é o que a ciência chegou, nós temos por volta de 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões de galáxias. Imaginemos quantas galáxias, aliás, quantos planetas existem em cada galáxia dessa. É uma coisa para a gente pensar, refletir, mas não pensar muito, senão a gente termina pirando, né? Termina pirando. Mas enfim, existem processos encadeados no universo que ainda nós não temos nem conhecimento. Tudo isso que a gente traz, essas informações que vêm, elas são ainda até onde nós podemos alcançar. Tem muita coisa que com os degraus evolutivos é que vão ser-nos permitido a descoberta. E Jesus chegou a esse estado crístico por méritos próprios, por sua vivência, por suas reencarnações, porque ele foi criado simples e ignorante como nós. Porém, antes de nós ele já foi criado, porque ele participou da criação do planeta Terra já como Cristo. Ele quem arquitetou e organizou tudo, já com Cristo. Então é um espírito muito mais antigo do que nós. Mas isso não quer dizer, de forma alguma, que a gente deva baixar a cabeça e achar que está cedo demais para a gente querer alcançar. Quase no que o Pedro Paulo estava comentando, que isso é difícil demais, né? Isso não pode de forma alguma fazer parte. É difícil, porém é possível. A frase é essa. A frase é essa. E eu trago agora um exemplo claro que nós estamos passando no nosso país agora, com essa dificuldade toda que está acontecendo. Está difícil, está. Porém, aqueles que já são da faixa dos 40 em diante, lembram que muito mais dificuldades já ficaram lá atrás. E que todos nós estamos aqui hoje contando a história. E por que a gente vai se entregar em um momento turbulento, difícil que está acontecendo, mas superável? Como tudo é na vida, superável. E Jesus, para ele conseguir reencarnar, aliás, reencarnar não, encarnar, porque na Terra foi a primeira e única vez que ele encarnou, né? Então não foi um reencarne, foi um encarne. Para Jesus conseguir encarnar aqui na Terra, necessário foi que ele passasse, e aí os Espíritos também nos trazem, Joana de Anjos nos fala, que ele passou cerca de 1000 anos, por volta de 1000 anos, baixando as suas vibrações, para que o seu perispírito conseguisse entrar em uma sintonia vibracional, né, mínima que fosse, com o planeta. E assim o corpo material, o nosso corpo material, conseguisse resistir às vibrações do seu perispírito. Porque senão, quando ele se ligasse, explodia.
pela grosseria tão forte, né, diferente da elevação do mestre. Mas ele sabia que era necessário ele, porque era necessário esse processo de avanço, porque o mestre ele trouxe não só a palavra, ele vivenciou tudo aquilo que ele deixou escrito não, que ele deixou para que os outros contassem, porque Jesus não escreveu uma linha, uma letra, uma palavra. Nos evangelhos, um único momento que se tem, que se trata, que se fala, que Jesus traçou alguns traços, foi naquela passagem da mulher adúltera que ele baixou, pegou um galho e fez alguns traços na areia, mas ninguém sabia o que foi, não foi trazido para nós. Segundo relatos, e aí a gente também não pode afirmar, segundo relatos, o que ele estava fazendo, escrevendo na areia, foi naquele momento que ele disse: atirem a primeira pedra àquele que não pecou. E ele começou a escrever na areia o pecado de todos aqueles que ali estavam. Ele não falou, mas ele escreveu na areia, mostrando que sabia a essência e sabe a essência de cada um de nós. Não é necessário apenas o ato em si. Os espíritos que estão ao comando da divindade e que hoje, que agora que estão ao nosso lado, nessa reunião, eles sabem o que cada um de nós temos dentro de nós. Então nós podemos usar máscaras até para aqueles que estão mais próximos de nós, mas não conseguimos usá-las para esses que estão nos observando a todos os instantes. E esses momentos do Cristo, nascendo em uma manjedoura, ao lado de animais, vivendo e sendo trazido ao encarne em uma casa humilde, de um marceneiro, de uma dona de casa, vivendo com irmãos, que Jesus teve irmãos, e aqueles que ali o cercavam, mas sempre exemplificando e demonstrando na sua fala a superioridade daquele espírito que era diferente. Chega o momento de ele começar o seu missionário, e um dos primeiros atos foi a escolha dos discípulos, aqueles que tinham que dar o prosseguimento, porque ele sabia que ele não ia ficar muito tempo encarnado. E ele tinha que dar sequência a esse trabalho, porque o objetivo não era só o que ele vinha demonstrar, mas o objetivo era fazer com que a semente desse o fruto. E ela só iria frutificar se outros se enganjassem no mesmo pensamento. E ele escolheu aqueles 12 homens, pescadores, comerciantes, trabalhadores do campo, pessoas humildes, pessoas que estavam ali no dia a dia. Ele não saiu olhando a classe social, ele não foi no império buscar desses discípulos. Ele foi naqueles que ele já sabia que tinham vindo com essa missão. E um detalhe, todos eram médicos. Todos tinham a mediunidade. Porque Jesus sabia que essa necessidade ia ser mais forte ainda quando ele tivesse que retornar à pátria espiritual. E que esses iriam ficar ali para espalhar a boa nova, mas tinham a necessidade de sentir e de perceber os espíritos a seu lado, comandando o processo que vinha da divindade superior. E foi isso que ele fez. Procurou traçar em todos os locais que parava, em todas as assembleias que ele realizou, o exemplo e a dedicação, trazendo o indivíduo para a ligação com o divino em todas as suas falas.
mas ele sabia também que esse momento já estava por findar. Em um instante, ele reuniu os 12 em uma ceia e começou a identificar um por um o que estava no seu íntimo. E ele começou a dizer que um iria negá-lo, começou a dizer que o outro iria o trair, ele começou a dizer que o outro iria dizer que não conhecia, enfim, um a um, Jesus foi buscar a essência, mas não julgando-os, não dizendo que ali eles estavam errando, que eles estavam, não. O que ele queria demonstrar naquele instante é que eles iriam encontrar seres como nós que caímos. E dentro de nós ainda está arraigado um passado muito difícil e que aflora aqui e agora. É por isso que é tão difícil de nós lutarmos com aquilo que a gente sabe que é errado, mas que às vezes não conseguimos vencer. É por isso que é tão difícil. Difícil é, mas necessário. Porque se a gente não der esse passo, nós vamos passar por essa existência simplesmente a passeio. Porque quando reencarnamos, estamos no mundo espiritual, reencarnamos com um objetivo de, quando esse ciclo ser feito, aqui no retorno, nós voltemos melhores do que quando saímos. O objetivo é esse, é vir, andar, voltar, melhor do que quando veio. O crescimento é degrau a degrau. Não temos a condição de dar passos largos, mas temos a condição e o objetivo de cada reencarnação retornarmos melhores. E nós que aqui estamos tendo a oportunidade de conhecer essa doutrina de luz, que se a gente for parar para analisar, tudo indica que é a primeira vez que nós estamos tendo contato com o Espiritismo. Porque ela é uma doutrina nova. O Espiritismo tem 157 anos. Dificilmente em outra existência nós conhecemos a doutrina. Uma ou outra pessoa deve ter acontecido lá pela França, quem veio da França, quem veio da Inglaterra, daquele meio do mundo, pode ter conhecido. Mas é muito difícil da gente estar em uma segunda encarnação conhecendo o Espiritismo. E isso nos torna ainda mais responsáveis ainda. Um peso ainda maior. O Evangelho tem um item que diz: os trabalhadores da última hora. E o Evangelho direciona esses trabalhadores da última hora a nós espíritas. Porque nós temos o conhecimento, nas palavras de Emmanuel, a oportunidade de conhecer o cristianismo nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, nos centros espíritas. Porém, esses últimos com maior amplitude, porque a consciência é que os chama e os cobra, e não a imposição. E não, de forma alguma, a imposição. Com isso, o nosso peso é maior. E eu não estou aqui querendo assombrar ninguém, não. De forma alguma. O objetivo do Espiritismo não é esse. Mas é simplesmente para que nós consigamos buscar mais a fundo o entendimento do que seja a doutrina espírita. Procurem a direção dessa casa, se integrem em grupo de estudo, tentem entender um pouco mais. Não é obrigado você se tornar espírita se você não quer. Não é isso aqui não tem esse fundamento. Mas tentem entender um pouco mais, aí você opina, aí você escolhe. Mas esse é o objetivo. A oportunidade que nos dá
Não somos melhores do que nenhum desses outros cristãos. Não é isso que eu estou dizendo. Pelo contrário, talvez estamos tendo esse conhecimento, né, por tanta coisa ruim, por tanto atraso que nós temos. Talvez seja por isso. No momento em que o processo se deu e que Jesus foi levado ao julgamento, Emmanuel nos conta em 7 minutos com Emmanuel, ele diz assim: o Cristo foi sempre pacifista, mas ele nunca, aliás, o Cristo foi sempre pacificador, mas jamais pacifista. Por quê? Uma coisa é você buscar a paz, que foi sempre o que Jesus fez. Foi sempre o que Jesus pregou em tudo que ele fez. Mas ele nunca baixou a cabeça para o erro. Não podemos ser passivos ao erro, porque o Cristo nunca foi passivo ao erro. Ele era da paz, mas o que estava errado ele não deixava de dizer. Não deixava de dizer. Os fariseus viviam tentando fazer com que ele caísse em contradição à lei mosaica, porque assim podiam colocá-lo à crucificação. Mas ele nunca deixou que isso acontecesse. Pelo contrário, ele sempre respondia aos fariseus com uma pergunta, colocando eles a pensar e ver a besteira que eles estavam perguntando. E naquele momento em que Jesus estava frente a frente com Pilatos, ele podia muito bem ter entrado em um acordo e não ter sido crucificado. Ele podia ter feito isso, mas ele não ia fazer nunca. Ele não ia fazer nunca, porque a missão dele estava ali se completando exatamente naquele instante. Ele sabia que a cruz era necessária para que a implantação do cristianismo se desse na humanidade. E naquele momento crucial, aonde 11 dos 12 apóstolos, 11 dos 12 o deixaram. Apenas João Evangelista, junto com Maria, sua mãe, estavam ali ao pé da cruz, aos 17 anos de idade. Foi o único que acompanhou Cristo até o último instante. E naquele momento, nos conta Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através da psicografia de Chico Xavier, quando Jesus estava sendo crucificado, descem das alturas, coordenados pela divindade maior, uma falange de anjos, arcanjos, serafins, e chegam naquele momento crucial e começam a anotar tudo o que estava acontecendo, porque é assim que o processo se dá, até hoje. E eles começam a anotar o que cada um estava fazendo, aqueles que estavam contra e a favor do que estava se processando, aqueles que estavam entrando em coloio com o império, e aqueles que estavam ali, mas não queriam que o Cristo fosse morto. Todos anotando. E Humberto destaca: e desce o anjo da caridade. Jesus o chama e ele chega perto do ouvido do Cristo. Ele chega perto, ele coloca o ouvido perto do Cristo. E Jesus diz, sussurra ao seu ouvido: vai até Judas, que ele acaba de se suicidar. E o anjo da caridade dispara, sai disparada e vai socorrer Judas. Porque Jesus sabia que aquilo que ele tinha feito era algo impensado, no momento em que ele já tinha se arrependido, porém o suicídio iria ser um processo
muito difícil de reparação para aquele espírito abatido, pelo remorso, pela dor e pelo ato de ter tirado a própria vida. Esse é o Cristo. São exemplos mínimos, porém que para nós máximos, pela grandiosidade desse ser, que no momento crucial, onde está na cruz, pede para aquele que o entregou ser socorrido. N outros exemplos nós poderíamos dar de Jesus. Mas nós sabemos que a partir dali, desse momento, o cristianismo começa a surgir. Porque Jesus não era cristão. Vocês também já se depararam com isso, já analisaram isso, né? Jesus não era cristão. Porque o cristianismo não existia. Jesus era judeu, não era cristão. Mas a partir da crucificação, como ela se deu, começaram a surgir os seguidores do carpinteiro. Era assim que eram denominados, os seguidores do carpinteiro. E começaram a se reunir aqui e ali. As perseguições eram ferozes. As catatumbas se viam de esconderijo para que eles pudessem pregar aquilo que Jesus tinha deixado. Muitos, quando descobertos, eram jogados nas arenas romanas, nas garras de leões que faziam 10, 15 dias que não comiam. E no livro Paulo Estevão, Emmanuel também nos narra esse momento crucial, aonde aqueles seres que não abjuraram Cristo nem nesse instante, porque eles só precisavam disso, negar Jesus. Se eles negassem o Cristo, eles estavam livres, mas eles não negaram. E com isso a espiritualidade fazia com que aquela morte acontecesse, mas que o espírito não sentisse nenhuma dor de uma unha cravada. Aqueles seres sentiam. E ele narra com muita ênfase no livro Há 2000 anos. Ele diz: na hora que as feras abocanhavam, os espíritos desses seres eram tirados antes mesmo deles sentirem a mordida, para que eles não sofressem a dor. E o desencarne se dava, mas era o merecimento desses espíritos. Mas é graças a eles, é graças a Inácio de Antioquia, aquele bebê que está na Bíblia, que Jesus, quando fala sobre deixar e vir a minhas criancinhas, é aquela foto histórica que Jesus aparece com a criança no colo, aquele Inácio de Antioquia, que no livro Inácio de Antioquia, o Espírito Teófilo, através da psicografia, esqueci o nome agora, mas vai chegar, Geraldo Lemos Neto, através da psicografia de Geraldo Lemos Neto, nos traz narrada a história dele. Ele, João Evangelista, Pedro e Paulo de Tarso são os 4 baluartes do cristianismo redimido. Porque esses seres saíram pelos 4 cantos aonde já existia a população naquela época para falar de Cristo, para falar de Jesus. E em uma dessas reuniões, Lucas pediu a palavra e disse: eu acho que estou vendo a necessidade de nós criarmos um nome para esses seguidores, porque eles estavam um pouco incomodados só com a fala dos seguidores do carpinteiro. Eles achavam que tinha que ter algo mais. E foi aí que apareceu a sugestão de ser chamados os cristãos, os seguidores do Cristo, os cristãos.
A partir de então, a palavra foi estabelecida. E é graças a esses seres, a esses pregadores, a esses que deram sua vida sem negar Jesus nas arenas, que nós estamos aqui podendo falar de Jesus Cristo abertamente. Talvez se isso não tivesse ocorrido até hoje, essa proibição existisse. Ou então teria caído no esquecimento. Foi no ano de 313, que o imperador, ele assinou, deixa eu ver aqui, é o Edito de Milão, que liberou aqueles que creram no cristianismo de abertamente poderem assim falar. No ano 380, o cristianismo tornou-se oficialmente a religião romana. Por volta do ano 600, a igreja viu a necessidade, a igreja católica, viu a necessidade de estabelecer determinadas regras, determinadas normas na conduta do chamado cristianismo de então. E foi a partir daí que começou a haver processos muito difíceis e complicados. Verdadeiras deturpações foram introjectadas em nome de Deus. Verdadeiros erros nas chamadas cruzadas, nas inquisições, nas chamadas fogueiras santas, que de santas não tinha nada. A morte em nome do divino. Que divino é esse? Que divino é esse? Foi verdadeiramente um momento da história negro, que vivenciou. E isso trouxe resquícios que até hoje a gente ainda vê. Nós ainda temos no Oriente Médio, nós ainda temos na Irlanda, verdadeiros conflitos em nome de Deus. São conflitos de intolerância religiosa, querendo pela força e pelo sangue provar alguma coisa. Esse Deus não está nem do lado nem do outro, porque Deus é um ser de amor, é um ser divino, diferente de tudo isso. E aí é aonde verdadeiramente nós devemos nos fixar. A igreja também viu a necessidade, porque a história que ela vinha pregando de céu e inferno desde então, era aquela coisa, ou tudo ou nada. Porque quem fosse para o céu iria viver nas graças eternas. Quem fosse para o inferno iria viver no fogo queimando para sempre. Consequentemente, viu-se a necessidade de um meio termo. Por quê? Porque tinha pessoas que nem eram muito ruins nem muito boas. Nem mereciam o céu, mas também não mereciam o inferno. E aí, para onde é que esse povo estava indo? Morno. Foi aí que a igreja criou o purgatório. Porque a palavra purgatório não existe na Bíblia. Vocês podem pegar do Velho ao Novo Testamento, página por página, vocês não vão encontrar essa palavra na Bíblia. Purgatório foi criado pela Igreja Católica para acomodar esses indivíduos que não mereciam o céu nem o inferno. Aí ela disse, então vai existir a partir de então o purgatório. Almas vão ficar ali purgando e poderão sair de lá e ir para o céu. Vai depender de muita
muita prece, de muita oração daqueles que estão aqui, dos familiares e principalmente da igreja. Mas só que, para a igreja poder fazer as preces e as orações, tinha que ter a necessidade de quê? Tinha que ser pago. Você pagava, a igreja orava e a alma daquele ser saía do purgatório e ia para o céu. Abri um parênteses aqui antes de continuar. Eu não estou falando, pessoal, da igreja católica de agora. Não estou falando da igreja católica de agora. Estou falando da igreja católica da Idade Média, aonde o processo negro realmente existiu. E isso eu falo até dentro da igreja. Não me incomoda de falar, não. A igreja católica de hoje é outra coisa. Outra coisa. Esse estágio ficou. Consequentemente, é algo, né, um pouco perturbado para a gente racionalmente entender e aceitar. Né? Qual o sentido disso? Então, um pai e um filho, se um vai para o céu e o outro vai para o inferno, nunca mais eles vão poder se encontrar, porque se for para o inferno, ninguém sai. Se for para o céu, fica lá. Em uma única existência, não há condição disso acontecer. Não há condição de nós termos a possibilidade, né, desse julgamento de Deus, vamos dizer assim. Foi a partir daí também, me recordei agora, que Martinho Lutero surgiu, né? E Martinho Lutero, ele era de dentro da igreja. Ele era católico, ele era de dentro da igreja. Porém, ao ver essas atrocidades, ele, né, se retrancou e não aceitou mais. Ele não aceitou e realmente, né, ele protestou. Está aí o nome da igreja protestante. Veio do protesto de Martinho Lutero. Ele protestou, abriu o verbo no que se fazia dentro da igreja e a partir dali começou a adquirir seguidores. E foi aonde começou a surgir as assembleias protestantes que começaram a se espalhar pelo mundo. Essa foi a ramificação do protestantismo e que hoje é o que é, né? Saiu do seio da Igreja Católica. Né? Para a gente concluir, que a gente está chegando no final, eu vou pedir licença a vocês, eu vou usar o celular aqui. A doutrina espírita, ela tem 5 princípios básicos, certo? São cinco princípios aos quais ela está baseada, né? Que ela concretamente defende que está dentro do seu ser, dentro da sua codificação. O primeiro deles é a crença no Deus único. Então, a doutrina espírita ela é fechada e taxativa que nós só temos um Pai, um único Deus. E eu quero trazer para vocês bases do que a doutrina espírita traz e defende, que nós encontramos dentro da Bíblia. Porque é uma dificuldade muito grande, às vezes, lá fora, onde nós encontramos nossos irmãos de outras religiões que nos atacam, dizendo que nós simplesmente deixamos a Bíblia de escanteio. Não, isso não existe. Não existe. A Bíblia está também dentro da doutrina espírita. Porém, o que Kardec fez foi o seguinte, se a gente prestar atenção, como é o nome do Evangelho? Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec não escreveu Espiritismo segundo o Evangelho. É o contrário. Né? Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele trouxe o que estava na Bíblia para dentro do
do Espiritismo e interpretou à luz da doutrina espírita. Mas está aqui, e eu vou provar agora, em alguns traços, na questão, na crença do Deus único. Então nós vamos ter em João 20, 17. João 20, 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. É o Deus único. Está aqui na Bíblia. Palavras de Jesus. É Jesus quem está dizendo. Não é outra pessoa. Segundo princípio, a pluralidade dos mundos habitados. Onde é que a gente acha a pluralidade dos mundos habitados na Bíblia? Que a gente estuda, quem estuda a doutrina espírita vê em vários locais, em vários exemplos, na codificação, em obras subsidiárias. Mas na Bíblia, onde é que está a prova, a pluralidade dos mundos habitados? A gente vai encontrar em João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele estava aqui dizendo que ia preparar um lugar para todos nós e queria esperar que nós fôssemos para lá. É um outro lugar, não é na terra. Terceiro ponto, terceiro princípio, a imortalidade da alma. A gente começa a aprofundar mais o que a doutrina espírita defende. A imortalidade da alma. A gente vai encontrar em Atos 23, 6, 9. Atos 23, 6 a 9. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam dizendo, observação, não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Os fariseus perguntaram se não foi um espírito ou um anjo que o tenha falado, porque não encontraram mal nenhum em Jesus. Agora a parte mais interessante, que é a da reencarnação. A reencarnação na Bíblia. Vamos encontrar em vários evangelhos. Primeiro, em 1 Coríntios 15, 44. 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Seguindo, Mateus 16, 13 e 17.
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhe responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus perguntou o que é que o povo dizia que o Filho do Homem era. E os discípulos responderam: um João Batista, quer dizer, seria a reencarnação de João Batista. Outros, a reencarnação de Elias, ou um dos profetas. É um diálogo do Cristo com os discípulos, mostrando que eles já admitiam a existência da reencarnação, que aquele Espírito seria o mesmo que já havia vindo. Mateus 17, 10, 13. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então eles entenderam que o Cristo falava de João Batista, que era Elias. E por último, a comunicabilidade com os Espíritos, aonde eu trouxe dois exemplos. Na hora que Paulo vê o Cristo nas portas de Damasco, Jesus já havia sido crucificado, e aparece para Paulo a mediunidade de evidência na Bíblia, clara. E em muitos momentos Paulo admitiu e falava abertamente que ouvia Jesus o direcionar. A gente vê a mediunidade de audiência. Em muitos momentos, nós vamos encontrar o que a doutrina espírita nos traz, se a gente for buscar, se a gente for estudar essa cristandade real e plena que o Espiritismo nos dá. Então, pessoal, cristamente falando, os Espíritos nos direcionam para que Jesus seja o nosso modelo de guia. E cabe a nós trazer para a nossa vida esse ser essencialmente, e não apenas ficar no diálogo, na fala, na conversa. E tudo aquilo que eu vou fazer, se eu tenho uma dúvida se está certo, se está errado, se pergunte a si próprio, pare um momento, um instante, e se interrogue: se fosse Jesus no meu lugar, o que é que ele ia fazer? O que é que ele iria escolher? Aí você sabe o que deve ser.